Faz um tempo que a Netflix anunciou que o próximo episódio de Black Mirror, chamado Bandersnatch, seria um filme interativo no qual o espectador teria um papel ativo na história, podendo tomar decisões que a mudassem drasticamente. Essas narrativas interativas não são nenhuma novidade, elas têm aparecido em outras mídias há muito tempo. O próprio protagonista do filme baseia o seu trabalho em um livro do tipo Escolha Sua Própria Aventura. Mesmo no meio audiovisual, não tem nada de novo aí. Na década de 90, a Globo já exibia o programa Você Decide, no qual a audiência escolhia o rumo da história por votação. No YouTube existem vários projetos de curta-metragem com links que o espectador pode clicar no final e ser levado a outro vídeo que é uma continuação da história de acordo com o que ele escolheu. Nos games então nem se fala. Todo ano tem pelo menos um assim. A empresa Telltale Games, que inclusive fechou há pouco tempo, ficou famosa justamente por lançar vários títulos desse tipo. Mas esses jogos sempre levantam um certo debate entre os gamers. A maior insatisfação de alguns deles é quanto à jogabilidade, que é bem limitada. Às vezes você só precisa reagir apertando um mesmo botão repetitivamente. Para alguns consumidores mais tradicionais, isso é um retrocesso aos tempos de Dragon's Lair, que era basicamente uma animação interativa na qual o jogador só precisava ficar apertando um botão para manter o personagem vivo. O Daniel Burren, criador do quadrinho interativo Operação Ajax, diz que a jogabilidade geralmente é inversamente proporcional ao impacto emocional da história. Ou seja, quanto mais legal de jogar, menos profundidade tem os personagens e o enredo, e quanto mais tridimensionais forem estes elementos, menos interessante é a mecânica do jogo. Isso não é bem verdade. Existem muitos exemplos em que dá pra ver as duas coisas bem equilibradas, mas eu entendi o que ele quis dizer. Os estúdios têm orçamentos limitados e precisa haver um direcionamento responsável de recursos para aquilo que for prioridade para os produtores. Escrever e implementar todos os rumos que a história pode tomar e fazer com que todos eles sejam convincentes é muito trabalhoso. Então é natural que, se o sistema de escolhas for o ponto central do jogo, menos dinheiro e trabalho seja investido no desenvolvimento da jogabilidade. E às vezes, para o público, a mecânica desses jogos é tão limitada, como no caso de Detroit Become Human, que surge o questionamento: isso é um jogo ou é um filme? No caso de Bandersnatch, eu penso que seja mais um jogo do que filme. E mais, ele está mais para um jogo tradicional do que para um jogo baseado em escolhas. Com menos de 15 minutos de filme, logo na terceira decisão que o protagonista Stefan precisa tomar, dependendo da escolha do espectador, a história pula para o final e aparece literalmente uma tela de game over com a opção de tentar de novo. Essa é uma característica de narrativas lineares, não interativas. Nos videogames, a grande marca da diferença entre uma história linear e definitiva e uma história interativa está na tela de game over. No caso das aventuras fechadas, as decisões do jogador não alteram a narrativa, mas são ativadoras dela. Quando é feita uma escolha que resulta no fracasso da missão em curso, a história para e volta para o início da fase. Em uma narrativa interativa não é assim que funciona. Você comete o erro e a história continua, e até o fim dela você tem que conviver com as consequências das suas decisões. Em Bandersnatch existem muitos momentos em que o espectador é obrigado a dar um passo atrás e fazer outra escolha, ou a trama não continua. Eu entendo por que essa opção de tentar novamente foi adicionada ao filme. Quiseram nos dar a chance de voltar e refazer as nossas escolhas para ver outros resultados, e o próprio roteiro aborda isso quando fala de realidades paralelas. O problema, ao meu ver, é fazer uso dessa tela estática para isso. Life is Strange, por exemplo, tem essa mesma ideia, mas muito mais bem trabalhada. A protagonista, Max, tem o poder de voltar alguns segundos no tempo, e olha o que acontece nesse momento em que ela decide pegar um dinheiro que não lhe pertence. I feel like shit for taking that money. Apesar de haver uma justificativa para pegar aquilo, a personagem ainda sente que é errado. O jogador sabe que pode voltar no tempo e fazer outra escolha, e que se o fizer, aquele dinheiro não estará disponível depois. É uma oportunidade de tentar de novo por outro caminho, sem quebrar o andamento da história artificialmente, como fez o Bandersnatch. É importante destacar que uma das discussões levantadas nesse filme é acerca do livre-arbítrio. O protagonista está sendo controlado e por isso não consegue escolher o que realmente quer fazer. Essa é uma tentativa do roteiro de nos conectar com ele através da metalinguagem, porque nós também somos forçados a escolher o que não queremos por causa desses becos sem saída. Mas isso também não é muito convincente, porque existe uma diferença fundamental entre o espectador e o Stefan, que é o fato de que o personagem não tem opção de escolher o que vai fazer. Ele está sendo controlado num nível
nível mental, desde as suas vontades. Já quem está interagindo com o filme não é forçado a escolher nada. As opções estão claras e nós somos completamente livres para clicar em uma ou em outra. Não é porque o filme não nos deixa seguir pelo caminho que nós escolhemos que estamos sendo controlados por ele. No jogo BioShock, desde o início o jogador recebe assistência de um personagem misterioso chamado Atlas. Ele te dá instruções do que fazer para avançar no jogo, sempre começando suas falas com "por gentileza", e você naturalmente faz tudo o que ele diz. No último ato é revelado que na verdade o protagonista foi vítima de um procedimento que fez com que sempre que ouvisse as palavras "por gentileza" se sentisse compelido a obedecer. O brilhantismo disso é que o jogador também se sente manipulado. Durante todo o tempo achamos que estamos cumprindo nossas missões porque queremos, mas dentro da história nossas escolhas na verdade são reações aos comandos do Atlas. E se o Bandersnatch tivesse feito algo assim? Se ao invés de informar o público de suas escolhas erradas, o filme deixasse a história avançar? Quando o Stefan começasse a se questionar sobre o próprio livre-arbítrio, naturalmente quem estivesse assistindo também passaria a se perguntar se suas escolhas de fato estavam mudando a história. Uma dúvida angustiante que reforçaria muito mais o impacto da metalinguagem da narrativa. Por todos esses motivos, eu não posso dizer que gostei do Bandersnatch não. Mas só porque a experiência foi ruim não significa que ela seja vazia de significado. O que há de comum em todos os episódios de Black Mirror é que eles tentam expor um lado ruim da humanidade. Pensando nisso, eu tentei observar tudo com outros olhos. Justamente pelo fato de eu ter odiado esse filme, da metade dele em diante eu estava completamente de saco cheio. A motivação para escolher bem não era mais dar um bom final pro Stefan. Eu não me importava mais com o bem-estar dele, nem com o seu relacionamento com o pai, nem com seus traumas de infância, nem com a sua carreira como desenvolvedor de jogos. Eu só estava querendo fazer aquilo acabar de uma vez. Isso me fez perceber o quanto repetições podem desgastar a nossa conexão com as pessoas e fazer com que a gente não queira mais ajudá-las. Você já ignorou completamente alguém que veio pela 10ª vez pedir conselhos para resolver o mesmo problema? Você já deixou de perguntar como vai o seu amigo porque ele sempre começa a reclamar da vida quando você faz isso? Você já cansou de lidar com aquela pessoa que fala em suicídio toda semana e se blindou da culpa repetindo para si mesmo que é só para chamar atenção e que ela nunca vai ter coragem? A paciência é fundamental para a manutenção da empatia. O meu conselho é que quando se trata de pessoas, é sempre bom persistir um pouco mais. Afinal, nós também queremos que o mundo tenha paciência conosco apesar de nossas escolhas erradas.